Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. É, na verdade, uma continuação da live da semana passada, em que eu falei os sinais de alerta do câncer na mulher e como prevenir o câncer, principalmente dos tumores mais relacionados aí com a mulher, que são câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário e câncer de vulva. São esses 5 tumores aí que eu falei muito na live passada, da semana passada, e deixei aqui muito conhecimento sobre como evitar o câncer dessas regiões, sobre como fazer um diagnóstico precoce. E essa live de hoje, então, é uma continuação em que eu vou falar muito sobre o tratamento dessas mulheres, o cuidado que a gente vai ter especificamente com essas mulheres e, portanto, eu vou falar o que toda mulher precisa saber sobre o tratamento do câncer na mulher. Quem está entrando aí, seja bem-vinda. Fique à vontade de deixar uma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. E, então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico, eu sou formado desde 2006, eu me formei em medicina, então tem cerca aí, ou mais de 18 anos que eu me formei médico, e depois eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, 2 anos, depois eu fiz 3 anos de cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, que é o hospital berço da oncologia cirúrgica no Brasil, com 4 hospitais enormes lá no Rio de Janeiro, em que eu passei por ali e aprendi muito sobre o câncer. E eu, como alguém que tinha também muitos medos e muitos receios, desconhecia como era o tratamento do câncer, hoje eu trago aqui para qualquer pessoa ouvir uma mensagem que é preciso para a gente se empoderar e tratar dessa doença, que sim é um desafio para a humanidade, mas dentro desse desafio a gente descobre muita força e é disso que eu vou falar hoje. Boa noite, Dr. Alex, boa noite. Por que está vindo uma leva de mulheres com mioma? Olha, o mioma é um tumor benigno na mulher e o mioma é uma das principais causas de esterectomia, que é a retirada do útero. A esterectomia, a cirurgia de retirada do útero, é a segunda operação mais realizada na mulher, só perde para cesariana, para a operação de cesariana. E o mioma, por ser um tumor muito comum nas mulheres e que tem também uma resposta hormonal, então muito comum do mioma crescer, principalmente na fase reprodutiva da mulher. E aí tem a ver muito, o fato da gente estar vendo mais mioma,
tem muito a ver com os hábitos da mulher moderna, tem a ver com alimentação, tem a ver com mais obesidade na mulher mais cedo. Há um aumento do número de esterectomias sendo realizadas e esse aumento é proporcional à maior quantidade de mulheres com obesidade antes dos 20 anos, a partir dos 20 anos de idade. Então é algo para a gente ficar atento, né? O mioma, ele não precisa ser operado assim. Os exames de imagem, ressonância, ultrassom transvaginal, são exames feitos para diagnosticar o mioma e muitas vezes essa mulher vai ser acompanhada. A gente só opera o mioma quando ele começa a causar sangramento na mulher, quando ele cresce e começa a causar dor, começa a causar alterações, por exemplo, na fertilidade da mulher. Ele pode atrapalhar a mulher a ter filhos, porque dependendo da sua localização, ele pode estar muito pertinho da cavidade endometrial, tá? E aí atrapalhar ali, ser como se fosse um fator até abortivo, né? E também miomas muito grandes também prejudicam o crescimento do bebê. Então são algumas das situações em que a gente acaba levando a paciente para um tratamento. Normalmente essas mulheres que têm um motivo para fazer a retirada do mioma e querem preservar a fertilidade, elas podem fazer uma cirurgia que a gente chama de miomectomia. Eu faço essa cirurgia e também faço a cirurgia de esterectomia para mioma, por exemplo. Faço por via aberta, por via robótica, via laparoscópica. Mas quando a gente fala de mulher com o objetivo de preservar a fertilidade, de ter seus filhos e com um mioma ali crescendo e que precisa ser retirado, a gente pensa em cirurgia robótica, em cirurgia minimamente invasiva, principal arma aí de tratamento para essas mulheres, em que a gente consegue, num ambiente minimamente invasivo, retirar esses miomas, reconstruir ali a casinha do útero para a mulher depois ter seus filhos. Alguns casos, quando existe suspeita de sarcoma, que é um mioma maligno, nesses casos, quando existe um crescimento muito acelerado do mioma, quando a mulher tem normalmente mais de 50 anos, quando o mioma começa a ficar irregular, nesses casos que a gente tem uma suspeita de câncer, né, mioma, mesmo sendo só 3% dos casos de neoplasia maligna na mulher, né, e representar uma fração bem pequena se a gente for ver em todos os miomas, mas quando existe uma mínima suspeita de um leiomiosarcoma, que é a variante maligna do mioma, a gente precisa fazer a cirurgia aberta, a gente precisa tirar o útero inteiro. Na maior parte das vezes a gente não pode usar a cirurgia, até a cirurgia robótica ou a cirurgia minimamente invasiva, porque essas cirurgias, quando a gente faz, a gente normalmente usa um morcelador, que é um aparelho que ajuda a gente a tirar cada pedacinho por pedacinho do mioma e do útero, a ponto da gente não precisar cortar. Isso é bom quando é um mioma, não tem risco, mas quando é uma suspeita, a gente não pode fazer isso sob risco de espalhar o câncer ali na barriga. A gente não faz isso. Então, um dos fatores mais relacionados à cura em casos de miomas que são malignos, né, que é raro, repito, é o fato dessa mulher fazer essa cirurgia com um especialista, como o cirurgião oncológico, assim como eu, que, como eu falei no início da live, né, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz 3 anos de cirurgia oncológica, e a minha principal atuação hoje é em cirurgia abdominal e pélvica, do aparelho digestivo e do aparelho reprodutor feminino. Então, por isso que a vida, né, foi me levando para o cuidado com as mulheres, e hoje aqui no meu consultório em Vitória, no Espírito Santo, né, aqui onde eu faço também, no Meridional Cariacica, cirurgias por robótica, hoje 95% do meu movimento aqui no meu consultório é de mulheres, e eu trago aqui essa missão
para mim de cuidar das mulheres com muito amor, com muita dedicação e muito carinho, tá? Então espero que você pode perguntar, tá? Se tem alguma outra coisa que você quer saber sobre mioma, que eu tô aqui para responder. De Almeida, percebo um grande aumento de mulheres jovens com câncer de mama, uma realidade, essa é a minha impressão. Doutor Alex, estou com câncer de mama, metástase no pulmão, com 2 nódulos de 1 centímetro. Estou na 6ª quimioterapia e a ponta dos meus dedos estão dormentes. É normal? Eu vou te ajudar, tá bom, Márcia? Eu vou responder sua pergunta. E a primeira aqui, né? Doutor Alex, percebo um grande aumento de câncer nas mulheres jovens, como câncer de mama. Gente, assim como a minha explicação ali serviu para a gente pensar aí que um dos motivos, né, para a gente estar vendo mais miomas, que é um tumor benigno, tem a ver com os hábitos modernos, a dieta, né, falta de exercício físico, obesidade na juventude. Mas o caso do câncer, a mesma coisa, a gente está tendo um aumento alarmante dos casos de câncer em mulheres e homens jovens. Então tem um estudo que foi feito aí do BMJ Oncology de 2023, ele fala que de 1990 até por volta aí de 2019, né, 3 décadas, houve um aumento de 79% dos casos de câncer em pacientes jovens, que ele considerou entre 14 anos e 40 anos. Entre 14 e 40 anos. Então ele percebeu um aumento de 79%. Isso é muito. Isso também implica em aumento das mortes. Mais pessoas jovens estão ficando com diagnóstico de câncer. Isso não é tão bom. A boa notícia é que os tratamentos de câncer estão melhorando muito. Estão ficando muito personalizados. E dessas mulheres, né, jovens que tem câncer de mama e tem outros tipos de câncer, a estatística mostra que de todas, 85% delas vão estar vivas 5 anos depois do tratamento. Isso é muito bom, né? Isso é uma estatística global, né? Ela engloba pacientes de vários estágios de doenças, de várias doenças diferentes. Mas mostra, né, aponta que apesar de estar tendo mais casos de câncer, também a gente está curando mais e controlando mais o câncer. Isso é bom. E isso também leva a gente a pensar, e a gente precisa informar as mulheres que toda mulher que tem um diagnóstico de câncer jovem e que tem desejo reprodutivo, que ainda não completou a sua paridade, não acabou de ter seus filhos, antes de começar o tratamento, ela precisa ter uma consulta com um médico fertileuta ou especialista em reprodução assistida, reprodução humana, antes mesmo de começar o tratamento, porque essa consulta vai servir para ela pegar ali as informações e as estratégias em que ela vai poder preservar ali a sua fertilidade. Então, preservar a fertilidade para a mulher, né? O tratamento do câncer, né? E o próprio câncer, a notícia é muito ruim. Mas sabe-se que para as mulheres, uma das coisas que mais afetam ali a felicidade dela, né, e que mais levam aí a estresse psicológico é o fato dela entrar na menopausa mais cedo ou não completar a sua paridade, ou seja, não ter o número de filhos que ela quis ter. Isso para a mulher é muito forte, então por isso é muito importante nas mulheres jovens, antes mesmo de começar o tratamento, procurar, né, um médico oncologista. É dever do oncologista e do cirurgião oncológico, do radioterapeuta, alertar essa mulher e fazer ela entender que existem não só formas da gente preservar a fertilidade, congelamento de óvulos, congelamento de embriões, no caso da mulher
que vai fazer um tratamento para câncer ginecológico. Existem tratamentos menos agressivos em que hoje eles são aceitos e que têm resultado oncologicamente igual ou superior dos tratamentos cirúrgicos, por exemplo, que não preservam a fertilidade. Então, hoje a gente já caminhou muito nessa área e toda mulher precisa saber disso, que a gente pode sim tratar o câncer, tratar corretamente o câncer e, se precisar, lançar mão de técnicas também, hormonioterapia ou mesmo coleta de óvulos. Isso já está provado para a mama e para os principais tipos de câncer mais comum na mulher, que é seguro sim fazer durante nesse início ou pré-início do tratamento, essa investigação, fazer todos os esforços possíveis para a gente ajudar essa mulher jovem que teve o diagnóstico de câncer precoce na sua vida a se restabelecer e ficar bem. Vamos ver se teve mais pergunta aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje o que eu venho para falar é o que toda mulher precisa saber sobre o tratamento do câncer na mulher. Então, estou respondendo algumas perguntas, são perguntas gerais que envolvem também o tratamento do câncer. E uma coisa bem legal, gente, bem legal, queria que depois vocês olhassem lá no meu feed um vídeo que uma paciente minha me mandou. É um vídeo muito bacana de uma tradição japonesa em que eles pegam os copos, os jarros, principalmente os jarros de porcelana, né, que caem, né? Em vez de jogar fora, eles pegam aquele frasco, né, aquele vaso, né, bonito, os cacos recolhem e colam com um esmalte dourado. E o vaso ele ganha uma vida nova. O vaso ganha uma vida nova. Ele ganha também um aspecto novo, único, né? Então, ele compara então esses reparos, né, com a nossa história, né, de vida. Cada história é única. A nossa história é única. E dentro da nossa história, a gente vai ter os desafios, as imperfeições da nossa história, né? Então, às vezes a gente imagina uma coisa pra gente e é um pouco diferente daquilo que a gente imaginou. Mas a representação daquele vaso reconstruído é a representação de uma vida nova, de um renascimento, né? E a aceitação das nossas imperfeições como coisas que fazem parte da nossa história. Afinal, nossa história é única. Afinal, também nós não somos perfeitos, não existem pessoas perfeitas. E assim, aceitar isso e ser feliz faz com que a gente leve a vida com mais leveza. Principalmente quando a gente fala no tratamento do câncer, né? E que o tratamento do câncer, ele leva sim mesmo a algumas cicatrizes, né? Alguns risquinhos ali no esmalte, né? No lustre, né? Arranha, às vezes quebra e a gente tenta consertar e a gente na fé conserta algo que a gente precisa consertar. E a gente entende também que o tratamento do câncer é algo para a gente fazer e dar o nosso melhor, dar o melhor de si. Então, se você vê aquele vídeo, se você for ver os vasos que foram quebrados e consertados, além de passar o esmalte, eles lustraram eles deixaram eles até mais bonitos. E eu quero dizer para vocês que isso é possível também pensando no câncer, no tratamento do câncer. Hoje eu recebi de uma paciente minha de 74 anos, não só um agradecimento por ter cuidado dela. Desde 2020 eu cuido dela, um câncer de ovário avançado. Eu operei ela 2 vezes, depois ela fez radioterapia,
depois ela fez químios, fez várias químios, depois, por último, fez uma nova cirurgia e depois mais quimioterapia durante esses 5 anos de tratamento, e hoje ela não tem câncer em lugar nenhum detectável no corpo. E hoje ela me agradeceu muito por ter cuidado dela e por cuidar dela. E uma das coisas que ela me falou, e que ela mesma falou: Alex, pode parecer loucura, mas eu agradeço pelo que aconteceu comigo, pelos cacos que foram juntados ali, né, pensando no vaso, e foram remendados ali, porque eu tenho orgulho disso, porque eu me fez uma pessoa melhor, me fez olhar para a minha vida de uma forma melhor. Então, essa reflexão, às vezes, difícil de ver logo no começo, lógico, é difícil, vai ser difícil, não é para ter, mas que lá no final, lá na frente, com uma caminhada, a gente descobre, né, essa linda mensagem de sabedoria, né, compartilhada aí pela minha paciente, e eu trago aqui para você que está me ouvindo, né? A Clara, meu mestre, muito importante na minha vida, com teu carisma e aconchego, gratidão. Amém, Clara, estamos juntos, caminhando juntos. Doutor Alex, estou com câncer de mama, metástase no pulmão de 1 centímetro, estou na 6ª quimioterapia e a ponta dos dedos estão dormentes, é normal. Márcia, é o seguinte, então, eu vou seguir aqui e vou responder a sua pergunta. Então, o tratamento do câncer está cada vez mais avançado. Existe sim, né, devido à modernização, as pessoas estarem vivendo mais, a alimentação, né, muito sódio, muitos alimentos industrializados, muita obesidade, muito sedentarismo, muito estresse, pouco sono, pouco boa alimentação. Então, não beber tanta água, não comer alimentos ali, frutas, verduras, isso está ajudando muito a gente encontrar mais câncer. Então, como que a gente vai tratar isso então, doutor Alex? E aí, respondendo a pergunta né, da Márcia. O tratamento do câncer, né, falando agora do tratamento, ele é baseado em 3 principais tratamentos, que são muito tradicionais, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Eles fazem parte, eles são tão importantes que o tratamento do câncer é considerado que ele é baseado nesse tripé, em 3 sustentações. E mais recentemente, né, tem ganhado cada vez mais espaço e se tornando a 4ª força aí para o tratamento do câncer, que é a imunoterapia. A imunoterapia, o homem começou a suspeitar que o nosso corpo poderia atacar o câncer e matar o câncer. A nossa própria célula de defesa, lá em 1866, quando o primeiro médico cientista tentou injetar em tumores bactérias, e que aquelas bactérias ali iriam provocar uma reação no corpo, no tumor da pessoa, e aquele tumor ia sumir. E aí, mais recentemente, né, isso foi evoluindo. Mais recentemente, em 2018, teve 2 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, que eles estudaram esse campo da imunoterapia, ainda mais, trazendo ainda mais força para o tratamento do câncer. Então, respondendo a pergunta da Márcia, o tratamento da quimioterapia, ele não é um tratamento fácil, do ponto de vista de que ele é isento de complicações ou isento de sequelas, mesmo que momentâneas, assim como a cirurgia. A cirurgia também não é isenta
de nenhuma complicação, né? Então hoje eu estava dando alta para uma paciente minha que eu operei na segunda-feira com câncer de endométrio. E essa paciente, né, foi uma cirurgia aberta, precisou ser aberta por algumas características do caso dela. E antes da operação, essa paciente vem aqui comigo no meu consultório, eu vejo todos os exames, eu cuido dela, eu cuido dos parentes, dos familiares dela, não só da parte física, mas na parte emocional, espiritual e da parte principalmente mental, importantíssimo. E essa paciente fez a cirurgia. E o médico, por mais fé e esperança que ele exista numa cirurgia, ele sempre precisa botar com um pé no chão que aquela cirurgia, assim como qualquer tratamento de câncer, tem risco, inclusive de vida. É fato. A grande chance, né? Há muitos anos que eu trato cirurgia de câncer, né? Tem aí mais ou menos aí, então, desde que eu me formei, 18 anos que eu faço cirurgias, é muito tempo isso. Não só cirurgias abertas, cirurgias por videolaparoscopia minimamente invasivas, e desde 2020, quando chegou o robô aqui no estado, o Da Vinci, eu faço as cirurgias por robótica também. Mas eu nunca posso falar para uma paciente, por mais experiência que eu tenho como médico, que não existe nenhuma complicação ou nenhum risco da operação. Então, o que eu sei falar é que, olha, chances são pequenas dentro de alguma paciente específica ou outra. E quando faz a cirurgia, a grande chance de dar tudo certo e sim, você ter alta com 3, 5 dias, né? E essa paciente teve alta, toda feliz, a gente agradeceu a Deus, né? E olha, graças a Deus deu tudo certo, né? Então, olha que coisa boa. Então, até a radioterapia, mesma coisa. Quando a gente faz um tratamento de radioterapia, a chance de cura, de controle da doença, de controle de outras situações existem, mas também existem os reflexos, né? Que o paciente às vezes vai ter que conviver depois. É igual o exemplo que eu dei do jarro, né? Da jarra, né? Que ali, mesmo ali, depois de reparado, né? Que ela ganhou nova vida, ela vai ter ali as suas imperfeições, se assim a gente pensar. Mas se a gente cuidar com carinho, lustrar bem, fazer o que a gente pode fazer como médico e como equipe multidisciplinar para recuperar essa paciente, a gente vai fazer. É sobre isso. Então, respondendo a sua pergunta, né? Às vezes a quimioterapia, ela causa o que a gente chama de um efeito neurotoxicidade. E essa neurotoxicidade pode alterar o paladar, pode alterar a sensação de frio e calor, pode alterar a sensação de tato, e que isso pode ser uma coisa mais momentânea ou isso pode até durar um pouco mais, né? Mas existe um bom motivo para isso. Então, algo que eu trato aqui com as minhas pacientes muito é procurar um significado para aquele tratamento. Procurar um significado para aquela rachadura ali que foi corrigida com esmalte e ficou bem mais bonito de alguma forma, de algum ponto de vista, deu nova vida para aquele jarro que caiu e quebrou e a gente consertou ele com um esmalte dourado, né? Como um exemplo que eu dei. Quem chegou agora, depois vai ver lá meu feed, que tá lá, você vai entender um videozinho sobre uma tradição japonesa em que o vaso quebrado, para se dar nova vida a ele é recuperado com um esmalte dourado, para ficar aparente mesmo, até porque nós não somos perfeitos, simboliza isso. E que a gente aprender a conviver com isso e dar o real significado, que aquilo significa cura, controle, mais tempo com a minha família, mais felicidade, um novo significado para a vida, uma nova forma de ver o mundo, que seja esse significado melhor e que você, mesmo com os dedos ali dormentes, crie ainda mais força para acreditar que você é guerreira, que você passou por esses tratamentos todos e com coragem, com fé, com esperança.
É isso que é o tratamento do câncer. É a gente ir com o nosso coração, com a coragem, né? A coragem é o agir com o coração. É você ir com medo mesmo. É você agir mesmo com medo, né? Quantas e quantas vezes a gente precisa agir mesmo com medo, não é? Eu mesmo como médico, como cirurgião oncológico, que faço cirurgias enormes, às vezes de várias horas de cirurgia, numa cirurgia complexa, eu preciso também ser mais forte que qualquer medo que eu possa ter ali, lógico, pensando dentro da técnica, dentro da medicina, dentro da literatura mais moderna de câncer, para oferecer o melhor para os meus pacientes. Então, é isso, tá? Ah, que tenha mais médicos como o senhor. Obrigado. Olha, eu amo muito o que eu faço e quem me conhece sabe que eu não só gosto de operar, eu amo operar, mas o que eu amo de verdade também é ver meus pacientes recuperadas das cirurgias e caminhando junto comigo rumo aí a acompanhar o câncer, rumo ali de alguma forma levando para uma vida melhor. Essa é a minha proposta, né, aqui no meu trabalho, no meu tratamento. E trago aqui para você que está me ouvindo, alguém aí que está aí do outro lado, que às vezes eu não conheço pessoalmente, mas o meu carinho, o meu respeito, como alguém que você pode contar também, tá? Então eu estava falando da imunoterapia. A imunoterapia está ganhando cada vez mais força, principalmente aí para casos aí de câncer aí de mama, de rim, de pulmão, de bexiga, gastrointestinal, câncer de cabeça e pescoço, melanoma, câncer ginecológico, linfoma, leucemia, mieloma múltiplo. Veja, a imunoterapia, ela ajuda, né? É um tipo de medicamento que ajuda o leucócito, que é a célula de defesa do corpo, a reconhecer um tumor e começa a atacar esse tumor como um intruso. Então, o câncer, né, nada mais é do que uma célula que surgiu, que acumulou uma quantidade de mutações no seu DNA, e essas mutações acabaram por gerar nessa célula um descontrole. Essa célula começa a crescer desordenadamente e essa célula começa a se replicar e ela perde a capacidade de morrer e ela perde a capacidade de ficar ali onde ela nasceu. Ela começa a querer espalhar. Ela começa a querer espalhar para as ínguas, para a corrente sanguínea, ou aonde ela nasceu, a crescer ali, não respeitando. Então, por isso que o tratamento do câncer, ele é feito muitas vezes para tirar o câncer da onde ele nasceu, sendo o câncer inicial, a cirurgia vai ser menor, o tratamento vai ser menos agressivo, né? A recuperação vai ser mais rápida. Então, por isso que é importante diagnosticar no início. E quando a gente pensa em tratar um câncer ali, que cresceu um pouquinho mais aonde ele nasceu, entra também a radioterapia. A radioterapia nada mais é do que um tratamento feito, um banho de luz, falando de uma forma simples de entender, para diminuir a chance do tumor voltar onde ele nasceu, por exemplo. É uma das aplicações mais usadas da radioterapia. E a radioterapia também está ficando mais moderna e menos agressiva cada vez mais. Então a gente está vendo também cada vez mais protocolos mais simples, técnicas mais modernas, que a gente faz o tiro ao alvo ali no tumor melhor. E quando a gente quer agir no corpo inteiro, aí entra a quimioterapia, entra a hormonioterapia para tumores que têm receptores hormonais, entra as terapias de precisão. O que quer dizer isso? As terapias de precisão, elas visam um alvo molecular. Cada vez mais tem se estudado em câncer o que a gente chama de biomarcadores. Os biomarcadores, eles são moléculas características do tumor, mas bem específicas. Moléculas que só tem naquele tipo de tumor.
falhas no DNA que só tem naquele tipo de tumor, ou falhas aí, moléculas alteradas. Então tudo isso hoje existe até desde 2005 um Atlas do Genoma do Câncer. É uma iniciativa americana em que existe, por exemplo, o Atlas do Corpo Humano, né? Eu estudo o Atlas do Corpo Humano desde 2001, quando eu entrei na faculdade de medicina. E hoje o meu Atlas do Corpo Humano, né? Depois eu vou botar uma foto para você ver. Ele é velho, antigo, mas eu gosto muito dele, porque toda hora eu vou lá dar uma olhada ali. Por mais que eu já conheça, às vezes, cada esquina da barriga de um paciente, de vez em quando eu tenho que ir lá ver o Atlas, consultar o Atlas de anatomia, ou para fazer uma cirurgia em braço, em perna, que eu também faço, ou para fazer uma cirurgia diferente, eu vou lá ver o Atlas, ele é a referência para mim. Então, existe também o Atlas de anatomia patológica, que é os tumores vistos no microscópio. E agora, desde 2005, existe uma iniciativa para catalogar todos os biomarcadores, todos os detalhes moleculares e genéticos dos tumores. E ele já tem catalogado aí mais de 33 tipos de cânceres e inclusive tumores raros em vários e vários milhares de pacientes. E o que vai ser feito com isso? Isso vai servir para a gente cada vez mais personalizar o tratamento e cada vez mais a gente ganhar do câncer. A gente quer vencer do câncer, né? Então, como eu estava falando da célula do câncer, que acumula mutações e vira uma célula que não respeita nada, ela tem ali mecanismo para burlar o sistema imune, para o sistema imune não atacar ela. Então existem, por exemplo, né, os inibidores de checkpoints, que são drogas novas, que são imunoterapia e que vão agir ali ajudando a célula a matar aquele câncer. E a célula ali de defesa do corpo age no corpo inteiro. Então a gente está vendo resultados absurdamente incríveis, casos até espalhados pelo corpo, de câncer de pulmão, câncer de rim, melanoma, mama, vários e vários tipos, né? E que a gente está conseguindo esses resultados. Esses resultados não são para todos os pacientes, infelizmente ainda, mas lembra, como eu falei, a biologia do tumor, ela é diferente às vezes de um tumor para outro, e por isso que a gente está estudando aí os tumores como um todo, né? Formando um banco de dados. E aí agora entrando a tecnologia, entrando as drogas novas, entrando a inteligência artificial, cada vez mais nos ajudando a obter guidelines, obter fluxogramas para o câncer, a gente está cada vez mais achando rotas aí para matar essa célula do câncer sem causar tanto prejuízo para a saúde. Então, se você for ver, milhares e milhares de dólares são gastos para pesquisa em câncer. E quem tem câncer de mama, por exemplo, um câncer comum, é ruim ter câncer de mama. Hoje sabe-se que 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. E o lado bom disso é que, como é muita gente, tem muito estudo, então tem muito tratamento, então tem muito mais resultado, né? Diferente às vezes de um câncer que é muito raro. Infelizmente, às vezes um câncer muito raro tem a dificuldade de às vezes ser difícil chegar a um estudo para ele. Às vezes demora a gente entender um câncer raro, mas um câncer comum, não, né? Esses principais tipos de câncer que a gente está falando aqui. Então, para você ter uma ideia, você que está me ouvindo aí, entre 2000 e 2022, né, 3 anos aí nos Estados Unidos, foram aprovadas 573 novas drogas, medicações contra o câncer. É uma coisa assim, incrível, né? Mas, né, doutor Alex, então vai chegar uma droga nova e vai mudar tudo tão rápido?
Não é tão rápido porque as drogas que vão chegando, as drogas novas, elas também têm que entender que existem já drogas consolidadas, drogas que já estão batidas já, esquemas de tratamento que a gente sabe que funciona. Então esses esquemas de tratamento que a gente sabe que funciona, sim, a gente tem que aplicar eles. Por quê? Como eu sempre digo, e o que eu aprendi lá no Instituto Nacional de Câncer, que quando a gente trata o câncer, a gente precisa jogar para ganhar. Aqui não é hora da gente ficar fazendo teste com o paciente ou pensando aqui em inventar a roda. Não, existem tratamentos internacionais que são revistos e revistos continuamente que a gente usa para tratar o câncer. Então, se a gente usa, então, se você está fazendo uma quimioterapia, seu médico está te passando a quimioterapia, mesmo sabendo que você está ali com alterações ali na mão, né, gerando ali um desconforto para você, eu sei, né, uma neuropatia, dificuldade por exemplo, do toque, né, do tato, mas saiba que esse tratamento está sendo feito com fé, com esperança e embasado na literatura. E outra, você pode perguntar para o seu médico, doutor Alex, é esse mesmo tratamento do câncer? Esse é a melhor escolha para mim? Me explica melhor sobre o meu câncer, sobre o meu tratamento. Então não fique com vergonha, nem encabulado, nem achando que seu médico que cuida de você vai ficar triste se você fizer uma pergunta sobre o câncer, né? Se ele não souber responder, pode ser que ele vá atrás da pergunta para você. Mas pergunte, ele não vai achar que você está confrontando ou que você está duvidando dele. Mas é uma pergunta sua, você merece a resposta. Pergunta, doutor, eu preciso mesmo tomar esse remédio? Tem outra opção para mim? Pergunta, não custa nada. Tá bom? Vamos ver se teve mais gente que falou aqui. Você que está entrando aí, eu estou falando sobre os principais tratamentos do câncer na mulher. O que toda mulher precisa saber sobre o tratamento do câncer na mulher. E eu estou explicando aqui de uma forma geral sobre a cirurgia, sobre a quimioterapia, sobre a radioterapia, imunoterapia, terapias de precisão, terapia alvo molecular, terapia de anticorpos monoclonais, que são anticorpos feitos no laboratório para grudar ali no tumor e atrapalhar ele. A gente está ali pensando cada vez mais, estão surgindo até vacinas contra o câncer que estão sendo associadas. Então, pensando na célula do câncer, né, uma célula que está replicando muito, por que às vezes acontece de um tratamento para o câncer espalhado, por exemplo, ou um tratamento de um câncer, de um tumor, né, que está ali, que a gente não vai poder retirar, por que acontece dele estar respondendo ao tratamento durante um período e depois ele começa a crescer de novo? Por que isso acontece? Isso acontece, minha gente, porque o câncer, primeiro que ele pode sumir com o tratamento e desaparecer e não voltar nunca mais. Isso pode acontecer. Mas se a gente tem um câncer ali que a gente está controlando com quimioterapia, radioterapia, com hormonioterapia, com um tratamento qualquer, e ele está ali no local, e ele responde ao tratamento, ele diminui, ele fica um tempo ali adormecido e ele volta a crescer, a gente entende que ele desenvolveu através ali de próprios mecanismos da célula de sobrevivência, mecanismos em que a célula ali se replicando acaba achando um caminho ali que burla aquele tratamento que está sendo feito. E aí ela passa a não responder mais. E aí o que faz? Às vezes tem outro tratamento, né? Então, falando ainda dos tratamentos novos, então tem os tratamentos tradicionais. E aí, à medida que vai surgindo os tratamentos novos, eles vão sendo incorporados. Normalmente, naturalmente, eles vão sendo incorporados primeiro nos pacientes com câncer metastático, com a doença avançada, e aí depois, comprovando que está indo tudo bem por estudos, vão se fazendo estudos e vão, às vezes, até um tratamento muito surpreendente, sendo usado cada vez mais precocemente, e isso ajuda a gente a fazer uma cirurgia menor,
a fazer um tratamento menos agressivo, a ter mais chance de cura, de controle logo de cara. E isso está acontecendo e isso vai acontecer. Então, desde que eu pisei a primeira vez lá no Instituto Nacional de Câncer, em 2008, foi minha primeira visita, depois eu comecei minha residência de cirurgia oncológica em 2009. Desde que eu pisei ali da primeira vez e que eu aprendi a cuidar de um paciente com câncer, aprendi a falar com ele, a me comunicar, a explicar para ele por que a doença voltou, ou explicar para ele por que ele pode ficar tranquilo depois de um tratamento, a explicar para ele, dar força à esperança, sem enganar, sem falar uma coisa que não existe. Lá no Instituto Nacional de Câncer eu aprendi, no Rio de Janeiro. Então, desde essa época que eu vejo uma evolução da medicina enorme. Muitas cirurgias que eu aprendi lá, cirurgias enormes e complexas, hoje eu faço cada vez menos elas. Por quê, doutor Alex? Porque o tratamento do câncer está ficando menos agressivo. Nem sempre a gente precisa fazer uma cirurgia tão agressiva. Hoje eu faço cirurgias por robótica. Hoje uma paciente minha pode fazer um tratamento de câncer de endométrio altamente tecnológico, com chances reais de cura, sem precisar cortar a barriga, que pode ter a chance de ter alta no outro dia e continuar acompanhando e ter menos sequelas. Então, eu vejo aí uma evolução absurda, né? Hoje ainda os tratamentos de câncer são caros, tá? São caros? São caros. Para você ter ideia, uma droga, uma dose de um medicamento chamado pembrolizumab, que é utilizado como imunoterapia para vários tipos de câncer, uma dose é R$21 mil. É muito, né? E cada vez mais também políticas públicas estão sendo incorporadas no SUS e mesmo nos planos de saúde para arcar com isso, para a gente ter como tratar esses pacientes. E quando a gente começa também a investir em diagnosticar o câncer no início, quando a gente diagnostica o câncer no início, a gente cura ele com mais facilidade. Então a gente faz um tratamento menor, a gente gasta menos dinheiro com o tratamento do câncer, porque a gente faz um tratamento eficaz que cura num tumor menor, então a gente gasta menos. Se a gente focar nisso e gastar menos e curar mais, sobra mais dinheiro, sobra mais verba, né? Utilizando ela de uma forma mais inteligente para aquelas pessoas que vão precisar do tratamento mais caro. E hoje eu deixei uma mensagem no meu Instagram, quero que você que está vendo aí a live, veja o Reels, o vídeo que eu coloquei hoje, e que eu falei que quais são os tratamentos altamente eficazes contra o câncer que são de graça. Doutor Alex, você está me falando de um tratamento de R$21 mil por mês e você vem me falar que existe tratamento muito eficaz contra o câncer de graça? Existe. Eu vou te fazer uma lista. Eles são derivados de uma palavra bem linda que é o amor, que é o apreço, a compaixão, o perdão, a amizade, o companheirismo, a fé, a esperança, a vontade de viver. Todos esses sentimentos, inclusive a fé e a esperança no seu tratamento e no que você recebe de fé e esperança do seu médico, tudo isso é de graça. Aceitar a ajuda dos seus parentes que te amam nessa caminhada também é de graça. Então veja só como a gente tem uma força aliada ao nosso tratamento do câncer que está aí pra gente. A gente precisa usar ela com cada vez mais força em todas as partes da nossa vida. Isso exige, às vezes, autoconhecimento,
Isso exige, às vezes, a ajuda de um psicólogo, né, de um psiquiatra, de uma equipe multidisciplinar, de aceitar, né, portanto, a ajuda, acertar as imperfeições, né, que a gente não é perfeito, né, aceitar as nossas imperfeições ou mesmo as dificuldades durante um tratamento como algo que nos fez renascer, como algo que a gente pode dar um novo significado de alívio, de cura ou de controle, o que quer que seja, né? Porque assim, o câncer ainda é um desafio, ainda é a segunda maior causa de morte por doença, né? No Brasil e no mundo. Mas, né, a minha palavra de esperança para você que está me ouvindo é que existe uma gama de tratamentos sendo cada vez mais utilizados, incorporando tecnologia e que vão ajudar esses pacientes a viver cada vez mais. Essa é a principal mensagem da minha live. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Quero deixar vocês à vontade a fazer uma pergunta. Teve gente que fez pergunta para mim, eu respondi aqui já na live de hoje. Convido vocês a ouvirem o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, e que você vai aprender muita coisa sobre o tratamento, prevenção e enfrentamento do câncer. Isso pode ajudar você, ou um parente, ou alguém que você ama. Boa noite a todos. Sou muito grata por ter passado pelas mãos do Dr. Alex. Obrigado, Clenilza! O amor que ele tem com o profissional médico cirurgião tem com certeza as bênçãos de Deus. Operei, tem 5 anos e estou bem. Ô, Clenilza, olha, você não sabe como eu fico feliz, satisfeito e grato a Deus por isso. Outro dia eu estava contando, né, que eu como médico, né, apesar de toda essa formação, né, eu ainda vivo os desafios com as minhas pacientes. Às vezes eu estou diante de uma cirurgia mais difícil, sim, de um caso que eu fico preocupado com o paciente. Meu Deus, será que esse paciente vai estar vivo daqui a 5 anos? E olha, eu sou muito grato a Deus por ver esses pacientes. Não vou falar que são todos, lógico, eu, qualquer outro médico, né? Mas eu estou dando aqui meu depoimento. Eu sou muito grato a Deus por ver o resultado do tratamento do câncer nas minhas pacientes curadas ou controladas por muito tempo da doença, casos até que às vezes eu fiquei, caramba, será que essa paciente, como é que ela vai estar? E isso é um grande exercício de fé, de gratidão, de amor e de vontade de continuar trazendo essa mensagem para o mundo e para as minhas pacientes que me procuram aqui diretamente com o Dr. Alex para receber a mensagem no 1 a 1, para receber o tratamento, a cirurgia do Dr. Alex com todo amor e carinho e dedicação. Doutor, um tumor de pulmão de 5 centímetros pode ter iniciado há muito tempo? Pode-se estimar quanto tempo iniciou? Essa pergunta é muito difícil de responder porque depende do ritmo de crescimento do tumor, depende do tipo do tumor. Então, às vezes, a gente leva anos e anos para descobrir um câncer de pulmão. Pode acontecer sim, porque às vezes ele pode ter crescido muito lentamente e aí, como não deu sintomas, fazendo às vezes um exame ou às vezes eventualmente descobrindo esse nódulo, a gente pode lá no final, depois que faz uma biópsia, retira ele, até entender, dependendo do tipo de câncer que for, algum tipo de tumor que cresce lentamente, pode ser. E outras vezes ele pode ter levado até anos para se desenvolver uma célula, acumular mutações até se tornar um câncer verdadeiramente, mas que a partir de um momento ele começa a crescer e esse ritmo de crescimento ser muito rápido mesmo, a ponto de alguns meses ele ter crescido. Pergunte para o seu médico, ele pode te ajudar a te interpretar isso, mas seja como for, é hora da gente olhar para frente, da gente pegar e dar o nosso melhor e tratar esse câncer com fé e com esperança, tá bom? E se permitir, gente, e se permitir e se perdoar, né? Não fique aí remoendo, meu Deus, e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse fumado? E se eu não tivesse bebido? E se?
não é hora de ir se, é hora da gente pegar as lições e renascer, em fazer o nosso melhor, em fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É isso. Fiquei muito chateada porque não consegui fazer imunoterapia. Entendi que não tive marcadores que justificassem meu plano de aprovar, que é um tratamento caro. Verdade, mas não desista. Não desista, porque para Deus nada é impossível. E como eu falei, né, só para ter uma ideia, né, de 2000 a 2022, nos Estados Unidos, né, foram aprovadas 573 novas drogas contra o câncer. Lógico que são vários tipos, mas veja como está evoluindo. Então que Deus te abençoe, te guie e te dê força. Doutor Alex, sempre buscando os novos conhecimentos para nos atender com amor. Ô Selma, prazer em ver você aqui. Realmente, semana que vem, né, no domingo, eu vou para Barretos, né, lá visitar lá o Hospital de Câncer e uma instituição que é responsável aí pelo treinamento de vários e vários cirurgiões no mundo em cirurgia minimamente invasiva, em robótica, que é o IRCAD, que surgiu na França, em Estrasburgo, há muitos anos, na década de 90, e que se espalhou pelo mundo. Hoje no Brasil tem IRCAD em Barretos e tem IRCAD no Rio, né, o IRCAD da América Latina, em que várias pessoas, inclusive eu, já fui várias vezes fazer cursos para se renovar. Na semana que vem eu vou estar num curso de uma semana em câncer do aparelho gastrointestinal, tanto de esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino grosso, né, e reto, que são aí os principais tipos de câncer aí que nos desafiam e que eu vou estar lá aprendendo ainda mais sobre o câncer e sobre o tratamento do câncer na prática, com cirurgias ao vivo, com cirurgias em laboratório, até em animais, tudo preparado para a gente se aprimorar, para trazer a melhor medicina, para eu estar aqui trazendo a melhor medicina mais atualizada para os meus pacientes. Realmente eu sou incansável nisso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Mel! Oh, prazer, eu aprendo muito com você, tá? Muito demais, muitas mensagens top com a Mel Consta. Amém, obrigado, gratidão. Amém, obrigado. Gente, olha, mais uma vez, gratidão a todos. Espero ter colaborado. Semana que vem tem mais live, na quinta-feira, às 8 horas. E eu vou trazer para você todas as lições que eu tive contra o câncer lá no Instituto Nacional de Câncer. Eu vou compartilhar com você as histórias mais marcantes que eu vivi no Instituto Nacional de Câncer, onde eu aprendi de verdade a tratar o câncer corretamente e a trazer essa mensagem para você. Obrigado, Rosana. Deus abençoe sua medicina. Amém, recebo. Um abraço para você que está aí. Fiquem com Deus, até a próxima. Vai ver o meu vídeo sobre o jarro quebrado que foi consertado com esmalte, uma tradição japonesa, em que faz a gente refletir sobre o renascimento e sobre aceitar as imperfeições como coisas que a gente precisa como parte da nossa história. E hoje, quem chegou agora, pode ver a live que vai ficar gravada para você entender. E vai lá no meu feed e vai ver o vídeo que você vai gostar da reflexão. Um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.
agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.